O filme Narradores de Javé, dirigido por Eliana Café, nos apresenta uma rica reflexão sobre memória, linguagem e poder. Nessa lista pedagógica, a gente vai fazer uma análise pedagógica que vai abordar 10 pontos essenciais relacionados à educação, sociedade e cultura, que são fundamentais para um curso de pedagogia. Além disso, propõe reflexões coletivas para o debate em sala, incentivando a valorização dos saberes populares e das vozes silenciadas. Primeiro, falando sobre temática educacional. O filme mostra como a memória oral pode ser uma forte arma poderosa da resistência social. Os moradores de Javé, mesmo sem escolaridade formal, detêm saberes valiosos, construídos pela experiência. Esse tipo de conhecimento é frequentemente desvalorizado na escola tradicional. A narrativa nos convida a pensar o que é considerado conhecimento legítimo. Quem define o que deve ser ensinado e o que deve ser aprendido? Relações pedagógicas. Biá, o único letrado da comunidade, torna-se essencial ao escrever a história de Javé. Isso revela como o domínio da escrita está atrelado ao poder da sociedade. Ele ocupa uma posição ambígua, sendo necessário e ao mesmo tempo rejeitado. A situação levanta uma pergunta importante: como evitar relações de poder desiguais baseadas no saber letrado? Qual é o papel da escola na construção de uma aprendizagem mais democrática? Falando sobre contexto social e cultural. Javé é um vilarejo pobre, ameaçado de ser destruído por uma represa. Esse fato simboliza o apagamento de culturas e de memórias populares. A narrativa mostra como políticas públicas afetam diretamente comunidades invisibilizadas. O filme nos provoca a identificar quais Javés ainda existem hoje em dia. Qual é o papel da educação na preservação das culturas ameaçadas? Falando sobre o protagonismo infantil e juvenil. Apesar de não ter crianças como foco, o filme destaca o protagonismo coletivo. Os moradores são convidados a contar suas versões da história do povoado. Isso nos inspira a refletir sobre o lugar da escuta ativa na escola. Será que damos espaço para os alunos também possam narrar suas próprias histórias? Como estimular o protagonismo infantil e juvenil no cotidiano escolar? Outro ponto é o papel do educador. Biá representa o educador, que detém o saber escrito e o usa para se destacar. Sua atuação levanta questões sobre a ética no uso do conhecimento. O educador deve ser mediador e não detentor do saber. O filme nos convida a refletir qual é a responsabilidade ética de quem ensina. Como a palavra pode ser usada como instrumento de inclusão e não de dominação. Falando sobre o processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento Javé é construído de forma oral, coletiva e vivencial. Isso mostra muitas formas de aprender além da escola tradicional. A escuta, a troca e a afetividade são fundamentais na aprendizagem. A oralidade precisa ser valorizada na educação formal. Como integrar esses elementos ao currículo escolar? Falando sobre valores, ética e cidadania. Cada morador tem sua versão da história e os conflitos surgem com as divergências. A disputa por narrativas mostra como a verdade pode ser manipulada. O filme traz à tona temas como ética, cidadania e responsabilidade, com a memória do lugar. Como formar cidadãos críticos diante de tantas informações falsas? A escola tem papel central na formação da ética dos estudantes.
falando sobre inclusão e diversidade. Narradores de Javé dá voz a uma comunidade invisível e silenciada. Valoriza o saber popular, mesmo que fora dos padrões acadêmicos. A educação precisa romper com o elitismo e incluir diferentes formas de conhecimento. A diversidade é uma riqueza que deve estar presente na prática pedagógica. Como garantir que todos sejam vistos e ouvidos na escola? Falando sobre emoções e subjetividade. As memórias contadas pelos moradores são carregadas de emoção e afetividade. Isso mostra que o conhecimento está sempre atravessado pela experiência pessoal. A educação também deve considerar os sentimentos, vínculos e identidade. Humanizar a prática pedagógica é essencial. Como lidar com as subjetividades dos alunos de forma mais acolhedora? Falando sobre o potencial didático. O filme é um ótimo recurso pedagógico para discutir identidade, cultura e cidadania. Além da própria oralidade, né? Pode ser usado em diversas disciplinas e níveis de ensino. Incentiva práticas educativas baseadas na escuta, no diálogo e na valorização do outro. Narradores de Javé inspira projetos interdisciplinares e de pesquisa comunitária. Como transformar as histórias locais em ferramentas de aprendizagem? Reflexões coletivas para o debate. O que acontece quando uma história não é contada? Quem é esquecido? Quem narra a nossa história hoje? E quem foi silenciado? Como a escola pode preservar memórias culturais e construir novas narrativas? E se a nossa escola desaparecesse, o que restaria da nossa memória? Essas perguntas podem guiar uma roda de conversa potente sobre identidade, pertencimento e educação.